Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos encerrar os nossos estudos a respeito de campo elétrico. Nessa videoaula eu quero falar com vocês especificamente sobre o campo elétrico de um condutor em equilíbrio eletrostático. Então nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito do equilíbrio eletrostático, quero falar com vocês a respeito do fenômeno da blindagem eletrostática e quero falar com vocês, definir com vocês algumas equações que nós vamos utilizar para determinar o campo elétrico de um determinado condutor esférico, beleza? Levando em considerações pontos diferentes no interior, na superfície ou distante desse condutor esférico, belezinha? Então um abraço e vamos lá! Pessoal, então vamos dar início, às nossas videoaulas, a respeito de campo elétrico de um condutor em equilíbrio eletrostático. Nas videoaulas anteriores a respeito de campo elétrico, eu defini com vocês o que era um campo elétrico, falei para vocês, demonstrei para vocês as equações que nós vamos utilizar sobre campo elétrico, falei sobre o campo elétrico devido a várias cargas, falei sobre as linhas de força de um campo elétrico e falei sobre o campo elétrico uniforme. Mas a partir de agora, nessa videoaula, a gente precisa falar especificamente do campo elétrico de um condutor em equilíbrio eletrostático, porque durante todas as nossas aulas, nas nossas aulas sobre os processos de eletrização, nas nossas aulas sobre lei de Coulomb ou campo elétrico, nós tratamos sempre os condutores no que nós chamamos de equilíbrio eletrostático. Mas o que a gente considera como sendo um corpo em equilíbrio eletrostático? O que é esse tão famoso equilíbrio eletrostático que a gente fala muito dentro dos nossos estudos de eletrostática? Então presta atenção. Quando nós pegamos um determinado condutor, vamos considerar um condutor esférico, por exemplo, e eu jogo uma determinada quantidade de carga elétrica nesse condutor, o que vai acontecer? Acontece simplesmente o seguinte, pessoal. Quando eu pego esse corpo condutor esférico qualquer e eu jogo uma determinada quantidade de carga elétrica nele, seja positiva ou negativa, essas cargas elétricas elas vão sofrer repulsão ao longo desse condutor e elas vão se afastar, tendendo a ficar o mais longe possível umas das outras, seja num corpo que tenha sido eletrizado positivamente ou num corpo que tenha sido eletrizado negativamente. Então, ou seja, o que vai acontecer? Essas cargas elétricas elas vão se distribuir pela superfície desse condutor. Quando acontece essa distribuição de cargas pela superfície do condutor e essas cargas passam a ficar estáticas, paradas pela superfície do condutor, a gente diz que esse corpo está o quê? Ele está em equilíbrio eletrostático. Então, o que é o equilíbrio eletrostático? Nós vamos dizer que um determinado corpo se encontra em equilíbrio eletrostático quando não houver um movimento ordenado de cargas elétricas pelo condutor. Ou seja, nós vamos considerar um corpo em equilíbrio eletrostático quando as cargas elétricas estiverem o quê? Estáticas, paradas nessa superfície. Beleza? Se eu tenho um determinado condutor e sobre esse condutor eu tenho, por exemplo, corrente elétrica, que é o movimento ordenado de cargas elétricas nesse condutor, a gente não tem um equilíbrio eletrostático, certo? Então a gente tem um corpo que é por onde há passagem de corrente elétrica. Então, para ter equilíbrio eletrostático, não pode haver movimento de cargas elétricas. Belezinha? Pessoal, e uma coisa muito importante que a gente precisa entender é o seguinte, que sempre que nós jogarmos uma determinada quantidade de carga elétrica em um condutor, o que vai acontecer? As cargas elétricas elas vão sempre se distribuir pela superfície do condutor. Ou seja, as cargas elétricas elas nunca vão ficar dentro do condutor. Tem alguns experimentos que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu vou explicar para vocês como que funcionam esses experimentos, eles provam justamente isso. Eles mostram que se eu pegar um determinado corpo e eletrizar ele, ou seja, inserir nesse corpo cargas elétricas, sejam positivas ou negativas, essas cargas elétricas elas vão sempre se distribuir pela superfície do condutor. O primeiro experimento que eu quero mostrar para vocês
é esse que nós chamamos de esfera oca de Coulomb. Como que funciona essa esfera oca de Coulomb? O funcionamento dela é bem simples, tá? Então, ou seja, aqui eu tenho uma esfera, essa esfera ela é logicamente oca, né? Por isso que ela é chamada de esfera oca de Coulomb, certo? E essa esfera ela está eletrizada positivamente, beleza? Se eu pegar um corpo de prova neutro e encostar esse corpo de prova dentro dessa esfera oca, o que vai acontecer com esse corpo de prova? Nada. Ou seja, esse corpo de prova ele não vai se eletrizar. Por que ele não se eletriza? Porque não há cargas elétricas dentro da esfera oca. Ou seja, se eu jogar uma determinada quantidade de carga dentro dessa esfera oca, o que vai acontecer? Essas cargas automaticamente vão migrar para fora dessa esfera oca. Porque no interior de um corpo oco, em equilíbrio eletrostático, não há cargas elétricas. Belezinha? Pessoal, outro experimento que a gente pode utilizar para provar que as cargas elétricas nunca vão ficar distribuídas dentro de um determinado condutor é o que nós chamamos de hemisférios de Cavendish. Tá? Esses hemisférios de Cavendish é simplesmente uma esfera, né, que está eletricamente carregada, seja com carga positiva ou com carga negativa, certo? E aqui eu tenho dois hemisférios, né, um A e um B. E esses hemisférios, quando eu fechar esses hemisférios, ou seja, fechar formando uma nova esfera, o que vai acontecer? As cargas elétricas de dentro, elas vão migrar para fora. Tá? Então, ou seja, essa carga elétrica que antes estava dentro da esfera que foi fechada pelos hemisférios de Cavendish, essas cargas elétricas elas vão migrar para o lado de fora. E se eu abrir esses hemisférios de novo, eu vou notar o seguinte, eu vou notar que a esfera de dentro ela vai permanecer neutra, ela vai ficar neutra, porque as cargas elétricas passaram para fora, e os hemisférios vão ficar carregados com a carga que tinha dentro da esfera. Beleza? Então, ou seja, as cargas elétricas elas nunca vão ficar na parte de dentro de uma esfera eletrizada. Belezinha? Então, com base nisso, né, que eu acabei de falar, que a esfera oca de Coulomb, e com os hemisférios de Cavendish, e com a própria ideia do conceito de equilíbrio eletrostático, a gente pode definir, né, o que acontece com o campo elétrico no interior de qualquer condutor em equilíbrio eletrostático. Tá? Então é importante que vocês entendam o seguinte, isso é muito importante, anotem aí onde você estiver anotando, porque é muito importante. No interior de qualquer corpo que esteja em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é sempre nulo, independente do formato do corpo. Independente se você tem um corpo que seja oco, se você tem um corpo que seja maciço, independente se esse corpo é um corpo esférico, se ele é um cubo, independente do formato desse corpo. Se o corpo se encontra em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico no interior desse condutor ele vai ser sempre igual a zero. Aí a questão é a seguinte, por que isso ocorre? Por que o campo elétrico em um condutor em equilíbrio eletrostático tem que ser igual a zero? Porque se eu tivesse um corpo em equilíbrio eletrostático e no interior desse corpo eu não tivesse um campo elétrico igual a zero, o que iria acontecer? Esse campo elétrico ele iria agir sobre os elétrons livres desse material, desse condutor, e iria provocar o movimento desses elétrons ao longo do condutor, certo? E a gente sabe que se eu tenho um movimento de elétrons, se eu tenho um movimento, corrente elétrica passando por um determinado condutor, eu não tenho equilíbrio eletrostático. Então, ou seja, para que isso seja verdade, é necessário, para que o corpo esteja em equilíbrio eletrostático, para que isso seja verdade, é necessário que ocorra o quê? É necessário que o campo elétrico seja igual a zero. Porque se ele for diferente de zero, ele vai provocar um movimento de cargas
nesse condutor. Belezinha? Pessoal, e uma aplicação prática que a gente tem disso que eu acabei de falar, que é o conceito de equilíbrio eletrostático, é o que nós chamamos de blindagem eletrostática, certo? O que é essa blindagem eletrostática? A blindagem eletrostática nada mais é do que um dispositivo, né, que a gente envolve os aparelhos elétricos, eletrônicos, né, para evitar que esses aparelhos recebam, por exemplo, uma sobrecarga de energia, ou para evitar que determinados aparelhos recebam a influência de corrente elétrica, recebam as influências elétricas de uma maneira geral. Né? Como que ele funciona? Ele basicamente é uma capa metálica, uma capa de metal, né, que vai envolver o aparelho no qual eu quero isolar. Tá? Um exemplo bem claro disso é um carro. Por exemplo, um carro, se cair, por exemplo, uma descarga elétrica num carro, o que vai acontecer com os ocupantes que estão dentro do carro? Os ocupantes eles vão estar protegidos. Por que eles vão estar protegidos? Porque eles vão estar envolvidos por uma capa metálica que é a lataria do carro. E pelo amor de Deus, pessoal, as pessoas não estão protegidas dentro do carro por causa do pneu que é de borracha, não. Tá? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o pneu. Beleza? A proteção dessas pessoas é porque o carro ele funciona blindando essas pessoas que estão dentro do carro. Ou seja, eles não deixam, como no interior de um corpo oco ou maciço não há campo elétrico, então não vai ter corrente elétrica, então não vai ter um movimento de elétrons no interior do carro. Então a descarga elétrica, quando ela cair em cima do carro, o que vai acontecer? Ela vai se distribuir pela superfície do carro, beleza? E as pessoas vão estar ali protegidas. Tá? Aqui eu tenho uma outra figura que mostra justamente isso. Aqui eu tenho o que nós chamamos de bobina de Tesla, e essa bobina de Tesla ela está provocando descarga elétrica nessa pessoa aqui. E essa pessoa que está dentro, ela está totalmente protegida, porque a descarga elétrica que está sendo jogada pela bobina de Tesla na pessoa, a descarga elétrica está se distribuindo pelo arame que está aqui em volta. Beleza? Vou mostrar um vídeo aqui para vocês. Olha aqui, presta atenção para vocês verem. Pessoal, olha para vocês verem que legal. Aqui eu tenho uma bobina de Tesla funcionando. Ó. Aqui está a bobina de Tesla, certo? E tem duas garotas que estão dentro de uma caixa de metal. O que acontece com as meninas? Nada. Porque a descarga elétrica que a bobina está jogando no ar, ela bate na caixa de metal e nada acontece com elas ficam totalmente protegidas. Olha que legal. Legal, né? Pessoal, eu vou encerrar essa nossa primeira parte com esse vídeo aqui. Eu volto na próxima parte dos nossos estudos sobre campo elétrico para a gente falar sobre o campo elétrico de um condutor esférico, tá? Que são os pontinhos para a gente poder determinar a intensidade do campo elétrico em diferentes pontos relacionados a um determinado condutor esférico, belezinha? Então um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau! Anybody feels the way I do about you now.